Capítulo 11. O diabo e os anjos apóstatas. Devemos prosseguir com a doutrina dos anjos, visto que, infelizmente, tudo o que já consideramos juntos sobre os santos anjos não exaure o que a Bíblia nos transmite sobre essas potestades espirituais que habitam os lugares celestiais. Além desses seres que nos ajudam e cuidam de nós, há outros que se constituem em nossos maiores inimigos. Eles nos opõem e agem contra nós e, obviamente, devemos considerar o ensino da Bíblia a respeito deles. Há muitas razões para fazermos isso. É completamente impossível entender a história humana sem considerar o que a Bíblia nos relata sobre esses anjos apóstatas e perversos. Não podemos esperar entender o homem conforme ele é hoje. Não podemos entender o mundo independentemente desse fato. E de modo crescente, ao meu ver, a essência do erro que a maioria das pessoas parece cometer, mesmo na história deste século XX, a qual pertencemos, consiste em que elas negligenciam a consideração da doutrina bíblica do diabo e seus anjos. Ela, porém, é também a doutrina mais prática do ponto de vista da experiência pessoal do cristão individualmente. Descubro mais e mais em minha experiência pastoral, à medida que sou privilegiado em entrevistar pessoas e em ajudá-las em sua luta pessoal de fé, bem como nos seus problemas pessoais, que a essência do conflito frequentemente é que tais pessoas não perceberam os poderes que se opõem contra elas. Muitas vezes, tenho que lidar com pessoas que foram enviadas a um psicólogo, a um psiquiatra ou a um outro profissional do gênero e cujo problema, com muita frequência, simplesmente, é que elas ignoram que se acham assediadas e atacadas pelo diabo. E a essência do tratamento e da cura consiste em esclarecê-las a esse respeito, em fazê-las ver que o que elas têm atribuído a si mesmas, bem como seu pecado e fracasso pessoais, talvez até mesmo as doenças mentais, devem ser realmente atribuídos somente a esse poderoso antagonista que é descrito na Bíblia como sendo o diabo. Desse modo, por estranho que nos pareça, o compreender a doutrina bíblica sobre o diabo e seus anjos pode ser algo muitíssimo confortador e libertador. Assim, pois, visualizemos-la como a mesma se nos revela nas Escrituras. Iniciemos, uma vez mais, com aquele ser que é descrito como o diabo. Eis aqui um ser ao qual a Bíblia se refere no princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Invariavelmente, passando os olhos rapidamente, nos deparamos com referências ao diabo e seus cativos. Neste ponto também, como já fizemos anteriormente, precisamos perguntar: por que aqueles dentre nós que somos cristãos evangélicos tão raramente estudam esta doutrina e deixam de dar-lhe o devido lugar e atenção em sua vida cristã? Afirmo seriamente que o nosso fracasso neste ponto deve seguramente esclarecer muitas das armadilhas em que caímos tão prontamente, não só em nossas experiências pessoais, como também em nossa evangelização e em muitos outros aspectos. Ora, se o diabo puder, pelo menos, manter-nos apáticos, ele nos encherá de falso zelo, nos levará a confundir a carne e o espírito, e assim, quando aparentarmos ser muito zelosos, poderemos estar inconscientemente sob a influência do inimigo. Então, o que a Bíblia tem a dizer-nos sobre o diabo? Antes de tudo, consideremos alguns dos nomes que lhe são aplicados nas Escrituras. Ele é referido como Satanás, e a palavra Satanás significa adversário. É também referido como o diabo, nome esse que significa caluniador, aquele que nos calunia. É também descrito como Beuzebu, significando que ele é o príncipe dos demônios.
É descrito como Apolion, bem como o anjo do abismo insondável. É denominado de o príncipe deste mundo e o Deus deste mundo. Ele é descrito também como o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 20. É referido como o dragão, como um leão, como Lúcifer, a antiga serpente, e talvez o mais importante de todos os nomes, como o maligno. Ora, vocês encontrarão a miúde no Novo Testamento o seguinte: enquanto na Authorized Version a palavra mal foi usada, talvez seja preferível dizer que a mesma deva ser maligno. Às vezes, vocês encontrarão ímpio quando deveria ser o maligno. Há quem diga que quando oramos, livra-nos do mal, Mateus 6,13, deveria ser livra-nos do maligno. E quando João, no último capítulo de sua primeira epístola, diz que o mundo todo jaz na impiedade, ele estará indubitavelmente dizendo que o mundo todo jaz no maligno. 1 João 5,19. E da mesma forma, em João capítulo 17, quando Nosso Senhor faz sua oração sacerdotal, aspas, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, fecha aspas. Deveria ser traduzido do maligno, João 17,15. Eis um termo muitíssimo importante, o maligno. A segunda coisa que a Bíblia nos transmite sobre o diabo é que ele é uma pessoa. Isso é muito mais importante na atualidade, visto que tem sido costume, por pelo menos um século, não crer que o diabo é uma pessoa. Isso é patente, não só acerca dos que são incrédulos, mas também de muitos que se chamam cristãos. Dizem que creem no poder do mal, ou numa influência maligna, ou numa espécie de deficiência em nós, porém defendem a opinião de que crer num diabo pessoal seria viver desatualizado. Tal coisa, porém, é completamente antibíblica, porque a Bíblia, como lhes mostrarei, nos ensina que o diabo é uma pessoa. Para mim, pessoalmente, há uma prova que é mais do que suficiente em si e por si mesma, a qual consiste naquele relato que temos nos evangelhos sobre a tentação de Nosso Senhor. Ora, obviamente, as tentações de Nosso Senhor vieram de algum lugar. E quando alguém diz que tentação para o mal é algo que tem sua origem unicamente dentro de nós e vem de alguma carência de poder ou de qualidades positivas em nós, então não tem qualquer explicação a oferecer para as tentações de Nosso Senhor. Vejam o capítulo 24 sobre a pessoa de Cristo. Era uma pessoa que tentava Nosso Senhor, e ele se dirigiu a essa pessoa como tal. Era o diabo que falava com ele, e ele falava com o diabo. Lucas 4, versos 1 a 13. Não com uma influência, e sim uma pessoa. Demais disso, encontramos a mesma coisa demonstrada muito claramente no livro de Jó, no primeiro capítulo, onde o diabo comparece claramente como pessoa e se dirige a Deus, e Deus se dirige a ele. O ensino bíblico não deixa nenhuma dúvida sobre isso. Nosso Senhor, dirigindo-se a alguns judeus certo dia, disse-lhes: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8,44. Quantas vezes vocês encontraram esta expressão, o maligno? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mateus 13,19. E essa expressão, deixe-me enfatizar novamente, é muito significativa. Aliás, todos esses nomes que são aplicados ao diabo confirmam, de diferentes modos, que ele é uma pessoa. Ora, não devo deter-me aqui, mas notem vocês como existe sempre uma espécie de paralelismo na falsa doutrina. Em se tratando da doutrina sobre Deus, tivemos que enfatizar que ele é uma pessoa, porém, tais pessoas tentam descrever Deus como uma espécie de força ou algum tipo de energia. Elas têm dito que ele é alguma forma de grande intelecto por trás do universo, e assim têm negado sua personalidade. O mesmo erro, vejam bem, ter sido cometido com respeito ao diabo. E o que se aplica ao diabo aplica-se igualmente àqueles que o seguem, àqueles que são descritos como diabos, ou demônios, ou anjos apóstatas. Vocês se lembram, por exemplo, do diálogo entre Nosso Senhor e a legião de demônios que se achava no pobre homem de Gadara. Dirigiram-se a Nosso Senhor e fizeram-lhe um pedido. Não lhe disseram apenas, meu nome é legião, mas pediram-lhe que lhes permitisse entrar nos porcos
novamente revelando que possuíam personalidades definidas. Devemos, portanto, compreender que, independentemente do pecado que há em nós, bem como do mal inerente à nossa natureza, em resultado da queda, somos confrontados por uma pessoa fora de nós que anda em nosso encalço, uma pessoa que tem um reino do qual é a cabeça, o qual é altamente organizado e cuja grande preocupação consiste em destruir a obra de Deus. Temos-nos reportado a grande afirmação de Efésios 6,12, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Um reino, o reino organizado de Satanás, o diabo. Evidentemente, pois, logo no início da história humana, nos primeiros capítulos de Gênesis, são-nos apresentadas evidências positivas de que o diabo é uma pessoa, porque ele veio e tentou Eva e a levou à queda. Aliás, se quiserem outra prova, sugiro-lhes que o próprio termo, o Espírito Santo, que é uma pessoa, pressupõe o oposto, o espírito maligno, o diabo, que também é uma pessoa, e que tenta falsificar tudo o que Deus faz. Eis aí, pois, algo que jamais devemos esquecer. É de vital importância compreender que existe essa pessoa que se põe contra o reino de Deus e seu Cristo, bem como tudo quanto pertence a esse reino. Em seguida, devemos enfrentar uma questão muito importante e difícil. Qual é a origem do diabo? A Bíblia assevera o fato do diabo e de sua personalidade. De onde ele veio? Ora, não somos bem informados sobre isso na Bíblia, pois ela geralmente se preocupa simplesmente em afirmar coisas sobre o diabo e suas atividades. A origem do diabo parece estar pressuposta em Gênesis. Creio, porém, haver pouco espaço para a dúvida de que em Ezequiel 28, versos 11 a 19, nos é apresentado um relato sobre o diabo. Ora, é evidente que em todo o capítulo acham-se em evidência duas pessoas. A primeira é a pessoa do rei de Tiro. Uma boa porção, porém, das descrições dos versículos 11 a 19, obviamente, não é descritiva de qualquer ser humano. Ela aponta para alguém mais. Isso é típico das Escrituras. Vemo-los nas profecias concernentes à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A profecia é frequentemente posta nessa espécie de forma dual. Ela refere, em parte, a algum rei ou a algum príncipe. Além disso, porém, há uma alusão adicional sobre o Messias. Há muitos exemplos disso nas profecias de Isaías e noutras profecias, uma referência imediata, mas também, nela e acima dela, há uma referência remota. E aqui em Ezequiel, ao meu ver, temos exatamente a mesma coisa. Estes versículos, pois, claramente, se referem a Satanás e a sua origem, e a certas coisas neles que devemos realçar. A primeira coisa de que somos informados sobre Satanás é que ele foi criado. No dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 13. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 15. O diabo não existiu desde toda a eternidade. Ele não é um ser eterno, ele é um ser criado. Houve um período na história da igreja quando isso precisou ser enfatizado poderosamente, porquanto havia aqueles que ensinavam que o mal era eterno, que Satanás era eterno, e que havia dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. Essa ideia, porém, era antibíblica. O diabo não é eterno, ele foi criado por Deus. Não apenas isso. Somos informados que ele possuía grande poder e habilidade. Vocês encontram isso no versículo 12. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tal era o diabo quando foi criado por Deus. Ele parecia sumariar a perfeição. Ele também é descrito, notem bem, como o querubim ungido para proteger. Versículo 14. Ora, essa é uma afirmação muito significativa, o querubim ungido. Vocês se lembram que, ao tratar dos anjos de uma forma introdutória no capítulo anterior, realçamos que os querubins eram, indubitavelmente, a forma mais excelente de existência, e que sua função especial consistia em adorar a Deus e apresentar-lhe o culto do universo inteiro. Vocês podem ver isso nos 4 animais de Apocalipse, capítulo 4. Eles são as representações do homem adorando a Deus, e, portanto, do universo inteiro adorando a Deus, as criaturas viventes. Muito bem. Aqui parece que temos uma indicação de que o diabo foi originalmente criado por Deus, como o querubim ungido, o principal de todos os querubins. A suposição, e não passa de uma suposição,
é que quando Deus criou este ser, sua intenção, por assim dizer, era que ele fosse o representante de todo o universo, em seu louvor, serviço, sagrado e adoração. Ele era o querubim ungido, o querubim para proteger. Acaso tal fato não nos lembra a Arca da Aliança protegida pelas asas dos querubins, acrescida da ideia de serviço sagrado e adoração? Há muito nas Escrituras que nos leva à conclusão de que o diabo era o mais excelente de todos os seres angelicais, dado esta posição de superioridade, em que ele era a cabeça de todo o universo criado, ao representar o serviço sagrado e a adoração a Deus. Vocês veem também que somos informados que ele estava no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28:13. Tal, porém, não é uma referência ao diabo estar no jardim do Éden, quando tentou Eva e Adão e caíram, porque a descrição apresentada aqui deste Éden, jardim de Deus, não corresponde de maneira nenhuma à descrição em Gênesis. Aqui temos um Éden caracterizado não tanto por fruto, quanto por pedras preciosas, e no versículo 13 é apresentada uma lista dessas pedras. Ora, muitos homens piedosos, ao lerem esta passagem, meditaram sobre ela e provavelmente especularam um pouco e sugeriram uma explicação que não pode ser provada. Faço-lhes, porém, menção dela, caso tenha algum valor, e a impressão que tenho é que há muito a ser dito a favor dela. Acha-se pressuposto que o diabo e seus anjos apóstatas estavam presentes na criação original do mundo, e foi quando o diabo e seus anjos caíram, que uma calamidade irrompeu-se, a qual reduziu o primeiro mundo a uma condição tal que se tornou deformado e vazio, e necessitou a criação, que é descrita no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Voltaremos a esse ponto mais adiante. Menciono apenas de passagem que este Éden, o jardim de Deus, ao qual se faz referência aqui, talvez se refira àquela primeira criação original de Deus. E em seguida, somos informados, aqui no versículo 15, que o diabo era perfeito em todos os seus caminhos, mas que, infelizmente, ele não guardou esse primeiro estado. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, no versículo 17, lemos: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Esse resplendente e glorioso ser angélico era perfeito em beleza, porém exaltou-se e foi consumido pelo orgulho. Em vez de conduzir o culto e a adoração de Deus, ele mesmo desejou ser cultuado e ser igual a Deus. E por isso levantou-se contra Deus, pecou contra Deus, foi subjugado e banido por Deus. Esse parece ser o ensino de Ezequiel capítulo 28. E em Isaías capítulo 14, encontramos algo semelhante. No versículo 12 a 15 de Isaías capítulo 14, lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E do monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Essa, indubitavelmente, é uma referência ao mesmo fato. Pois bem, notem vocês que a Bíblia não nos informa como tudo isso se tornou possível. Ela não nos explica como todos esses pensamentos, uma vez entraram no coração de Satanás, o diabo. Ela simplesmente nos informa que tal se deu. A Bíblia não nos apresenta qualquer explicação final quanto à origem do mal, e sugiro-lhes, portanto, que se gastarem um segundo sequer de seu tempo em tentar especular sobre isso, vocês serão culpados por carência de fé, visto que fé significa viver satisfeito com a revelação feita. A origem do mal ultrapassa o nosso entendimento. Não podemos entendê-la. Os teólogos têm especulado e têm afirmado que, uma vez que o diabo era perfeito, certamente ele era perfeitamente livre, e a perfeita liberdade, inerentemente, contém em si mesma a possibilidade de escolher contra Deus. Tudo bem. Ainda assim, tal coisa não parece explicar cabalmente a origem do mal. Tudo o que sabemos é que o diabo foi criado, como já vimos. Então esse mal entrou em seu coração, e ele rebelou-se contra Deus, e foi por ele subjugado. O que sabemos mais sobre ele? Ora,
Somos informados sobejamente na Bíblia sobre o seu poder, e o que aprendemos sobre isso não causa surpresa, à vista do que somos informados sobre sua origem. Pedro nos informa que o diabo é como um leão que ruge, 1 Pedro 5, verso 8. Ele é descrito como Leviatã, Isaías 27, 1, e o dragão em vários lugares no Apocalipse. Pergunto se vocês têm notado, ao percorrerem suas Bíblias, que existe uma indicação de que o poder de Satanás é ainda maior do que o poder do arcanjo. Em Judas, versículo 9, lemos: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Até mesmo o arcanjo Miguel fala ao diabo dessa forma. Não pronuncia juízo de maldição contra ele. Não o trata com desdém, como se fosse um alguém sem importância. Até mesmo Miguel afirma: O Senhor te repreenda. Vocês encontrarão a mesma indicação em 2 Pedro 2, versos 10 e 11. Não há qualquer dúvida sobre o poder do diabo ser maior que o poder humano. Nosso Senhor descreveu Satanás como o homem fortemente armado, que guarda sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Lucas 11, 21. E vocês se lembrarão de que o diabo é tão poderoso, deveria voltar a abordar isso, mas apenas o menciono para completar esta seção neste ponto, que ele é capaz de influenciar nossos corpos. Estão lembrados do que ele fez a Jó? E Pedro nos relata que o nosso Senhor andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Em seguida, vocês podem lembrar-se do que Paulo nos diz sobre si mesmo e o mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofeteá-lo. 2 Coríntios 12, verso 7. Sim, o diabo pode afetar e influenciar nossos corpos. Qual é o seu status? Ele é descrito como o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4, verso 4. Ele é o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, 2. Ele é o iníquo, a concentração do mal. Todo o mal, por assim dizer, se acha centralizado nele. Ele é a cabeça. E todo o mal parece emanar dele. Aliás, somos informados nas Escrituras que ele é aquele que controla o poder da morte. Hebreus 2, 14. E em Mateus 25, 41, lemos que o nosso Senhor se refere ao diabo e seus anjos, novamente mostrando que ele é poderoso. Ora, realço tudo isso por uma razão. Se há uma lição que devemos aprender acima de todas as demais, extraída desta consideração, é a seguinte: jamais deveríamos falar displicente ou desrespeitosamente do diabo. Sinto-me frequentemente assustado ao ouvir bons cristãos fazendo referências jocosas ao diabo. A Bíblia nunca se refere a ele de maneira leviana e desrespeitosa. Ela enfatiza seu poder, seu status. Não obstante, deixe-me dizer de passagem, seu poder é limitado. Ele não é todo-poderoso. No primeiro capítulo de Jó, somos informados que Deus, por assim dizer, concedeu ao diabo permissão para fazer certas coisas a Jó. Impôs-lhe, porém, um limite bem definido, e o diabo não pôde ir além disso. Eis aqui um grande mistério. O diabo, enfim, age dentro do poder de Deus, e, no entanto, a Bíblia ensina muito claramente que, por alguma inescrutável razão que não podemos entender, Deus parece atribuir ao diabo certo status e posição. Ele lhe permite fazer certas coisas. Esses diversos nomes e distinções lhe são aplicados. Deus, em sua eterna sabedoria, permite que o diabo seja detentor de um certo volume de poder, até ao fim, todavia, esse poder se acha, afinal, sob o controle de Deus. É sua vontade permissiva que o permite, e ao diabo, como no caso de Jó, foi permitido ir até certo ponto, não mais. Jó 1, verso 12 e 2, verso 6. Onde o diabo existe? Onde fica o seu domicílio? Onde ele age? Bem, lemos em muitos textos que ele habita nos lugares celestiais. Ele é o príncipe da potestade do ar. E, no entanto, ele rodeia a terra e passeia por ela. Jó 1, verso 7. Esse é igualmente um ponto muito importante que a mim, particularmente, é muito consolador. O diabo, visto que é um ser criado e visto que é finito, é limitado e só pode, portanto, estar apenas num lugar em dado momento. Sim, porém ele é enganador. E devido contar com muitos emissários, e uma vez que ele é representado por seus agentes, em toda parte ele nos engana para que pensemos que ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Mas não está. Ele não é onipresente.
Qual é o caráter do diabo? Eis as coisas que supremamente o caracterizam: seu orgulho, orgulho acima de qualquer outra coisa, sua malignidade, sua sutileza e sua falsidade. Outro termo a ele aplicado por nosso Senhor é homicida. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Esse é o seu caráter: enganador, mentiroso, murmurador, homicida, aquele que odeia a Deus e é cheio de sutileza e orgulho. Em seguida, a Bíblia menciona as obras do diabo. João nos informa que Cristo veio destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Portanto, quais são as suas atividades? Ora, elas são demonstradas em seus ataques dirigidos ao Filho de Deus. Seu grande objetivo foi sempre destruir a obra de Deus e estabelecer-se como Deus. Portanto, a primeira atividade do diabo, registrada na Bíblia, é a queda do homem. Gênesis capítulo 3. Se alguns de vocês, porém, tiverem dúvidas, as quais não deveriam existir, sobre a historicidade de Gênesis capítulo 3, então vocês encontrarão sua resposta em 2 Coríntios 11, verso 3, onde Paulo diz: como a serpente enganou Eva. E o que ele fez ali, naturalmente, foi produzir em Adão e Eva antagonismo contra Deus. É assim que Deus disse? Gênesis 3, verso 1. A insinuação foi que Deus era injusto, que Deus os humilhava. Colocar tudo contra Deus, eis sua atividade. E então, visto que Adão e Eva lhe deram ouvidos e caíram, o diabo se transformou naquele que passou a controlar o poder da morte. Já lembrei vocês daquela afirmação de Hebreus 2,14. É um versículo difícil de compreender, posto que, em última instância, o poder da morte se acha nas mãos de Deus. Ao meu ver, porém, ele significa o seguinte: no momento em que o homem deu ouvidos ao diabo, ele se pôs debaixo do poder, bem como do domínio do diabo, e por isso a sentença de morte fora pronunciada sobre ele. E o diabo, podemos dizer, reivindica essa sentença de morte. Porquanto, quem quebra a lei automaticamente pertence ao diabo e vive em seu território, que é o território e o domínio da morte. Somente nesse sentido é que o diabo tem o poder da morte. Em seguida, somos informados, naturalmente, que ele mantém todos os incrédulos sob seu controle, todos quantos não são cristãos, em suas vidas e em todas as suas atividades. Nosso Senhor afirma que eles são os filhos do diabo, João 8,44. E João afirma que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Também Paulo, em 2 Coríntios 4, verso 4, descreve o diabo como o Deus deste século, enquanto que em Efésios 2, verso 2, ele o descreve como o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Como já vimos também, que nosso Senhor descreve como o homem fortemente armado, que mantém sob constante controle os que são incrédulos. Como ele faz isso? Bem, a primeira coisa que ele faz é cegá-los em relação à verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. E esse é o problema com cada homem e mulher no mundo moderno que não é cristão. São perdidos, não porque sejam cientistas ou filósofos, não porque tenham cérebros gigantescos, ou tenham lido mais do que outras pessoas que se chamam cristãos, mas porque o diabo, o Deus deste mundo, cegou suas mentes em relação à verdade e não lhes permite ver que ele a está ocultando deles. Eis a única explicação porque ainda há pessoas no mundo que não creem em Deus ou em seu Cristo. Então, a segunda coisa que o diabo faz é ordenar e controlar as vidas de tais pessoas. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele é o pai da concupiscência, do desejo e do mal, em todas as formas, na vida dos ímpios. Se, pois, isso é o que ele faz em relação aos incrédulos, quais são suas atividades no tocante aos crentes? A Bíblia o descreve como nosso adversário, aquele que se nos opõe de todas as formas. Ele é também nosso acusador. Ele é essencialmente o acusador dos irmãos. Ele nos acusa diante de Deus e nos acusa diante de nós mesmos. O que ele faz em particular? Primeiramente, ele se opõe às nossas obras e às nossas atividades. Em Zacarias 3, verso 1, vocês encontrarão isto.
e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Daniel 10, verso 13, nos informa que o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao arcanjo Miguel. Paulo escreve sobre o mensageiro de Satanás enviado para esbofeteá-lo, para impedir sua pregação, e fazer que sua obra não fosse realizada como ele gostaria. Em seguida, em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo diz: pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Satanás também nos desanima. Ele está sempre pronto para devorar-nos, 1 Pedro 5, verso 8, para afligir-nos e enganar-nos. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, Lucas 22, 31. Ele nos tenta com seus ardis, seus laços, seus dardos inflamados, seus enganos e suas insinuações. Ele excita nossas paixões, ele afeta nossas mentes. Ele é responsável pela maioria de nosso mau humor, nossas depressões, nosso senso de desesperança e nosso senso de desespero. Aliás, vocês podem estar certos disto. Toda vez que vocês se voltam para si mesmos e se deparam contemplando suas fraquezas, seus fracassos, sua falta de habilidade, ou seja, o que for que existe em si mesmos, ao mirar-se dessa maneira, é sempre o diabo que o faz. Não hesito em dizer que o diabo torna introspectivos os homens e as mulheres, sabendo que quando eles estão olhando para si próprios, não estão olhando para Deus. E é por isso que ele produz todos esses ânimos negativos e depressões dentro de nós. Ele ainda afeta nossos corpos, como já lhes trouxe à memória. Jó 2, verso 7, 2 Coríntios 12, verso 7. Ele pode produzir enfermidades e indisposições. Ele tem o poder de proceder assim e ele o usa. Mais adiante nesta série, espero voltar a esses elementos, apenas tabulei-os para vocês neste ponto. Como o diabo faz toda essa obra? Ele faz uma grande porção dela direta e pessoalmente, mas também a realiza através de seus anjos. Já vimos que o Senhor se refere a o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. E em 2 Pedro 2, verso 4, lemos: porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Houve alguns anjos que pecaram, à semelhança do diabo, e Deus os lançou fora. Noutras palavras, aqueles a quem a Bíblia refere como demônios, ou como diabos, ou como espíritos imundos, são indubitavelmente anjos apóstatas, os anjos que pecaram contra Deus, juntamente com o diabo, os anjos que o seguiram, que não guardaram seu principado. Judas, versículo 6. Esses são os anjos do diabo, seus emissários, seus agentes, os instrumentos que ele usa para a realização de sua obra. Esses são os principados e potestades, os príncipes das trevas destes séculos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Todos esses são anjos apóstatas. Claro que sim. Que outra coisa poderiam ser? O diabo não pode criar. Ele não pode produzir tais seguidores. Ele não pode produzir seus próprios anjos, porque ele mesmo não passa de um ser criado. Não. Os demônios ou os diabos são aqueles que seguiram esse querubim ungido, os quais foram também expulsos por Deus. Eis, pois, em sua essência a doutrina bíblica sobre o diabo e os anjos apóstatas, e somos confrontados por este adversário. Não podemos, porém, concluir sem enfatizar o seguinte: jamais devemos esquecer que o poder do diabo é limitado. Ele está sujeito a Deus. Cristo, em sua vida, sua morte e sua ressurreição, já derrotou o diabo. E nós, como cristãos, podemos ser capacitados pelo Senhor para resisti-lo. E podemos, segundo nos diz Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Não é o caso de nos referirmos a ele injuriosamente, ou que lancemos contra ele acusação vituperante, ou julgá-lo como digno de gracejo. Não, ao contrário. No poder do Senhor ressurreto podemos resisti-lo. Sabendo que podemos derrotá-lo, podemos opor-nos a ele. Somos informados no Apocalipse que os santos o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, verso 11. Quão importante é que nos lembremos destes dois lados. Jamais devemos ser levianos e irreverentes. Jamais devemos ser temerários. Existe sempre o adversário. Sim, mas não é necessário que passemos nossas vidas temendo-o covardemente, embora seja ele poderoso. Filhinhos,
sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, verso 4. Portanto, segundo vimos a verdade sobre o diabo, que compreendamos mais do que nunca a verdade sobre nosso Deus e sobre o seu Cristo.